Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui fazendo um bate-papo, né? Trazendo as pessoas para conversar um pouco a respeito da permacultura. Conversar hoje com a Thaís, que é de lá de Maringá, né, no Paraná. Ela convidou a gente hoje para bater um papo falando a respeito da permacultura, de como implantar a permacultura na cidade, realizar. Mas, tudo bem, Alô, Thaís? Boa tarde, tudo bem? tá, tá me ouvindo? Agora acho que deu certo, hein? Agora sim, então agora eu estou te escutando, estou te vendo, nós estamos mais no escuro. Ai, que maravilha! Ainda bem que a gente não desistiu, hein? Obrigada, obrigada, viu? Então, Obrigada mesmo. sigamos daquele espírito do permacultor, né? Se em um lugar não deu para cavar, no outro a gente segue caçando o terreno, né? Ai, é verdade, Ale. Poxa, que bom, que bom. Não deu certo na minha casa, mas deu certo na sua. Então, É isso agora, que vamos importa. dizer assim, você chegando na minha casa, acabou dando certo. Ai, ai. Então, olha só. Então vamos fazer assim, vou fazer aquele mesmo combinado que a gente fez, eu vou falar um pouco, porque o foco é você, né? Eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo aqui em Maringá, aí você vai entender também, vai ficar gravado aqui para o pessoal que quiser assistir depois, né? E aí tu mete bronca, pode ser? Tá, tudo bem, beleza. Então tá bom. Então, meu nome é Thaís, né? Eu estou aqui em Maringá, no norte do Paraná. E conheci o Alê, assim, virtualmente, né, pelo meu amigo Jackson, né, Nossa, todos amigo do coletivo Jackson. Eparrede de São Paulo, né, todos do coletivo Eparrede de São Paulo. E aí, na primeira parte da live que eu estava tentando, eu estava falando assim, Aleda, sobre semente, sobre criança, e que se eu não tivesse, assim, tentado fazer o curso de permacultura, se eu não tivesse ficado como voluntário, não. Então, é aquela coisa de meter as caras e tentando achar espaços, né, para as práticas, né? Tentar seguir. Oh, caiu. E aí, você me ouviu até que parte? Então, você estava falando a respeito das experiências de Pindorama, comentando sobre os seus voluntariados, as coisas que você andou aprontando por aí. Sim. Bom, então tá. E aí, assim, das sementes que a gente vai lançando, né? Que a gente nunca sabe o que vai dar. É igual trabalhar com agricultura mesmo, né? A gente prepara o solo, coloca a semente lá, mesmo as mudinhas, né, que já estão estabelecidas, a gente cuida, mas a gente nunca tem, né, Alexandre, do que está acontecendo, que vai acontecer, né? Mas o importante é a gente estar disposto, a gente estar revigorado, né? Sempre na esperança de que a gente está no caminho certo. Então, aqui em Maringá, no norte do Paraná, a gente tem se encontrado virtualmente desde março, né? Aqui virtualmente, né? Estudando permacultura, conversando sobre permacultura e fizemos alguns encontros práticos, né? Para poder aprender a fazer o manejo de um bananal, aprender a mexer com facão, né? Mexer com ferramenta é importante, né? Assim, com uma pessoa, com grupos bem reduzidos, né? E agora de uns 2 meses para cá, algumas pessoas têm aberto as casas, né?
tem dito assim para mim, olha, você pode vir até a minha casa, vem com as ferramentas e com o pessoal para a gente fazer uma prática aqui, porque a gente não tem um espaço nosso aqui, Alexandre, a gente não tem. Então, está sendo bem interessante. Está sendo seu bem áudio está interessante cortando. porque... Ah, meu Deus, o que será, né? E agora? Tá me ouvindo? Então, você está Não, conseguindo né? escutar? Dá uma sinalização com a mão. Ah, tá. Então, porque eu não te escuto. Parou de vir o som para mim. Vamos ver se estabiliza Você agora. não me ouve. Agora você está me ouvindo? Como é que tá? Então, fala alguma coisa Tá mais para ouvindo? ver. Você Fala está me alguma coisa ouvindo mais ou para não? Me ver se está ouve? sem som. Tá, então. Agora, nos últimos tempos, as pessoas abrem as casas e a gente chega para poder aprender em casa. Tá me ouvindo ou não? Ah, então, o Instagram não está querendo que a gente converse muito. Um respondendo o outro, né? A gente vai ter que fazer uns monólogos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso falar um pouco daquelas coisas que a gente combinou, né? Falando a respeito da permacultura e tal, os pontos que a gente colocou. E aí depois, quando você quiser fazer algum comentário, você faz uma sinalização com a mão, porque aí pelo menos a gente mantém esse registro, faz esse bate-papo dessa forma. Espera ver se volta o áudio, né? Para a gente conseguir seguir de uma forma melhor. Então, aí qualquer coisa, você me manda no chat, algum comentário, que eu vou seguindo um pouco dessa indicação que você der, tá bom? Beleza? Então, o pessoal Beleza. que está assistindo parece que está conseguindo escutar bem, que o Bartira em Prota comentou aqui. Você me ouve? Ah, tá. Então, alguma coisa do lado de cá que não está dando certo nessa questão da escuta. Vou ter que melhorar a minha escuta daqui para frente. Então, aí, assim, a gente, na questão da permacultura, de espalhar a permacultura, né, fazer as ações, sempre são apostas, né? A gente acaba trazendo para as pessoas apostas em conhecimentos que a gente recebeu, né, que nós tivemos como herança de outras pessoas, tanto gerações anteriores da nossa família, nosso bairro, né, que tiveram nossa convivência, e aí passaram a nos orientar, né, com relação a diversos tipos de ação, com diversos tipos de atitudes, né, com relação ao meio ambiente, quanto essas heranças de ações que a gente foi participar, né, que a gente foi buscar, né? Como você falou, né, dos voluntariados que você se engajou, né, participando aí em diversas épocas. Você comentou comigo também antes sobre as coisas que você viu lá no Nordeste, né, os espaços que você teve presente, né, teve atuante. E agora caminhando aí pelo Paraná, né, para Maringá, para realizar outras ações. Então, aqui, onde eu estou, né, que é o bairro do Campo Limpo, que fica na zona sul da cidade de São Paulo, o caminho foi um pouco esse também, né, que eu tive meu primeiro contato com as questões da permacultura, depois que eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, né, que eu resolvi mudar de atuação na vida em 2010, né? Aí fui fazer cursinho. Aí estava iniciando na faculdade em 2012. Peguei, então, um período, né, de estudos com
com o pessoal falando a respeito da tá com J. Então, então, eu peguei uma base de estudos, né, a respeito da arquitetura, depois eu, assim, nas questões sobre paisagem, a cidade, né, a urbanização da cidade, via muito essa questão, onde vai parar o verde da cidade, o que acontece com o verde da cidade, que ele sempre vai diminuindo, né, por que ele está sempre descendo a ladeira, né? E aí a gente vê que muitas vezes é porque as pessoas não têm muito esse olhar, né, de como se engajar em conjunto, né, de como se engajar em comunidade com relação a ele. E acaba perdendo acaba se perdendo diversas oportunidades, né, de realizar ações. Então, por essa questão, né, de não haver esse diálogo. E aí, então, eu, olhando essas questões de como atuar, né, em conjunto com relação ao paisagismo, eu encontrei um grupo, né, que fazia ações na Praça do Lago do Arouche, que fica no centro da cidade de São Paulo, que é perto ali da Praça da República, da área do centro mais antigo, né, da cidade, centro mais histórico. E aí, então, a gente começou realizando ações que tinham os, assim, tanto do espaço físico ali da praça, né, de remodelar os canteiros, plantar algumas coisinhas, né, na área que a gente protegeu, com uma cerquinha. O pessoal usou algumas coisas que estavam ali disponíveis pela praça, né, como, por exemplo, pegaram um vaso sanitário, usaram para plantar, pegaram os pátios, montaram uma cerquinha em que puseram umas plantas crescendo. Então, e aí o pessoal também realizava projeção, né, numa tela lá que colocaram na praça, de vídeos, né, tratando essa questão de engajamento das pessoas em ações urbanas. E aí passaram a fazer ações de criação de móveis, né, imobiliário, para colocar ali na praça. Banco, balanço, aquele banco na moradeira, né, que vão duas pessoas, uma de cada lado, balançando. E aí, a partir dessas ações ali na praça, foi que eu conheci outros grupos que realizavam ações pela cidade também. Então, e aí foi que eu descobri que tinha um grupo chamado Mulheres do Gal, que realizava atividades no espaço chamado Quebrada Sustentável, no bairro de São Miguel, que fica na Zona Leste. Isso quando eu estava no final do segundo ano do curso, né, metade da faculdade. E aí comecei a ir lá para conhecer as ações, né, que é uma horta que faz atividades lá no bairro de São Miguel, que fica tipo, a uns 10 quilômetros, né, 10, 15 quilômetros do centro da cidade, do Marco Zero, né, da cidade de São Paulo, que é a Praça da Sé. Aí eu pegava umas baldeações, né, de trem, do trem urbano daqui, que aí pegava um para chegar até o centro, aí pegava um da área do centro que eu estava para a linha de trem da Zona Oeste e outro para chegar lá nesse pedaço. Eu pegava 3 trens, 2 horas e pouco de viagem, né, porque andava mais uns 20 minutos, depois de que saía do trem de lá e para fazer as ações desse espaço. É um espaço que me ensinou muito, porque assim, são 3 avós, 4, né, avós, duas mães que cuidam desse espaço. Então, e aí elas tinham vindo de outros estados, né? 2 tinham vindo da Bahia, outras tinham vindo de Pernambuco, uma da Paraíba. E aí elas veem assim que era a forma delas manter esse laço que elas tinham com o lugar que elas tinham vindo.
e se engajar, né, nas interações com outras pessoas. E aí, então, para ajudar a manter esse espaço, né, eu fazia junto com outro colega lá que já tinha ação nesse espaço, que é o Marcos Vinícius, Marcos Vinícius de Moraes, né, o Vini, é, a montagem de mesas, bancos, né, para ajudar o pessoal lá a dar apoio na ações que elas realizavam, porque elas realizavam banquetes, as mesas usavam para servir os alimentos, né, e os bancos para receber as pessoas que iam visitar o espaço. Então, e aí, você colocou aqui no chat, né, como eu me empenhava, né, como eu me sinto nessa questão de ajudar a manter os movimentos, né. Então, é uma coisa assim que me ajuda bastante pessoalmente, né, a ter também esse resgate das minhas raízes, né, minha mãe são de Sergipe, né, então me ajuda um pouco a ter essa interação que eles tinham com a terra, que minha mãe morava lá em um sítio, né, com bastante mangueiras, pés de cana-de-açúcar, jabuticaba, outras frutas, né, e mangaba, então várias coisas, né, que cresciam por lá, mamoeiro, e isso fazia com que eu passasse a olhar para essas minhas raízes, né. E aí, aqui em São Paulo, eu passei, então, a conhecer outros grupos, quando eu empenhei pela formação, por aprender formalmente, né, a respeito da permacultura, para aprender uma metodologia de como agir com relação a essas pessoas, né, que eu conheci primeiro através da Permasampa, que é uma organização que tem aqui em São Paulo, que promove cursos de permacultura, já há uns quase 10 anos, né? Acho que já são 8 anos de atuação, algo assim. Acho que é a partir de 2014 que eles começaram a realizar curso. E aí, então, eles tinham como curso realizar sempre uma ação de... o curso sempre tinha, assim, a formação lá na sala de aula, né, do espaço, e tinha também a prática, assim, de ter pessoas que davam aula no curso, que serviam como monitores de ações ambientais, que chamavam as pessoas, então, para participar como voluntários de ações que eles já estavam desempenhando. E aí a pessoa meio que aprendia como, na prática, seria uma ação socioambiental, como se empenhar com a permacultura na prática, no seu dia a dia, né? No seu, como tornar isso uma prática do seu cotidiano. E aí eles falavam também a respeito dessa questão da formação de redes de apoio, da formação de associações, né, de contato. Então, aí eu tive a oportunidade, então, você perguntou aqui no chat, né, sobre essa questão de centros formativos que eu tive contato. Então, aí o primeiro centro formativo foi esse espaço Quebrado Sustentável, na Zona Leste, em São Miguel, que trouxe essa primeira noção a respeito do que é permacultura, esse saber mais ancestral e tal. E depois tive essa coleta, né, das experiências desses monitores, né, que eram pessoas que já tinham mais experiência na atuação com permacultura, e aí já eram engajadas, né, em ações socioambientais de diversas maneiras, cada um foi diferente, que aí tinha pessoas que trabalhavam mais a questão da água, outros eram a leitura da paisagem, da, da natureza, da identidade feminina, né, o respeito à conexão, né, da mulher com a natureza, doulas, né, mulheres que falavam a respeito da ginecologia natural, então artistas, né, que faziam performances falando a respeito de meio ambiente, pessoas que falavam a respeito de saneamento ecológico, e pessoas que faziam ações em praças públicas
em espaços comunitários variados, né? Parques, praças, e que se empenhava também por transformar espaços públicos. E aí essas pessoas traziam as experiências que elas tinham, né, de plantio de diversas coisas, para reformular essas praças, para gerar novos espaços de hortas, criar espaços de engajamento, né? E aí traziam para as pessoas, então, formas de atuação a partir desses conhecimentos que elas tinham, né? E aí isso se tornou uma bagagem para mim, né, de ver assim que existiam várias alternativas de ação. Que, então, poderia ser no quintal de pessoas que cedessem esse espaço, poderia ser em praças, poderia ser em terrenos maiores, para se formar uma horta mesmo. E aí, então, eram vários tipos de experiências, né? Então, exatamente, tá? A gente você comentou aqui, vocês faziam vivências um dia todo com diversas atividades, além do plantio? Era isso? Então, isso mesmo. Então, a gente tinha primeiro, quando a gente começava a atividade, a gente realizava um processo que a gente chamava de chegança, né? Que era primeiro a gente amolecer as articulações, fazer um exercício de alongamento, fazer uma roda, né? Conversar com as pessoas, como é que cada um estava chegando, falar a respeito de como foi o dia da pessoa, quais experiências que ela teve antes de chegar ali, né? E como ela acordou e tal. E aí, para ter essa transição, né? De como da pessoa chegar ali já mais inteira, né? Mais aliviada. E aí a gente passou então, aí depois tinha café da manhã junto, né? Que a gente realizava. Se a ação era à tarde, normalmente a gente marcava de fazer o almoço juntos e depois dele começar a ação, a ação compartilhada. E aí a gente então desenvolvia a ação, que geralmente assim, cada grupo, né, que ia fazer a ação, tinha meio que um monitor daquela ação, uma pessoa que dava algumas orientações, e as outras pessoas iam acompanhando. E aí, dependendo do grupo, às vezes precisava ter mais de um monitor, né? Que aí, por exemplo, lá nessa quebrada sustentável, tinha alguns espaços, né, que a gente cuidava, que aí tinha a área de horta, a casinha feita de pau a pique, né? E aí tinha uma segunda parte da horta, que era para trás, né, dessa casa de pau a pique, e o espaço da cozinha coletiva, né, que normalmente tem essas 4 turmas, né? E aí, às vezes, quando tinha alguma ação no espaço de recepção de visitantes, né, quando tinha algum grupo, né, que vinha visitar a horta, aí, então tinha essa outra galera que tinha que ficar responsável por receber os visitantes, explicar a respeito de como funcionava o espaço e tal, que aí não ficaria todo mundo que estava ali no grupo para receber visitante, mas a pessoa que ia receber esse grupo fazia uma caminhada pelo espaço, mostrava as coisas, explicava, apresentava as pessoas, né, que faziam cada coisa, até para a gente não perder a rotina de engajamento das pessoas voluntárias ali na ação. E aí a gente viu, então, que podiam ser realizados diversos tipos de ações ali, que aí tinha já o costume de receber pessoas de escolas dos bairros próximos, às vezes vinham pessoas que praticavam permacultura em outras cidades, né, que vinham conhecer aquela prática de permacultura ali, que era uma horta que já bem conhecida, né, que já fazia alguns anos. Agora ela já está, acho que com 10 anos, né, de atividade ali, né, a gente já está em 2021, né, então acho que já tem uns 10 anos. Então, quando eu comecei lá, acho que eram 4 anos, né, que estava de atividade. E aí a gente
procurava mostrar para as pessoas sempre essa questão de que qualquer espaço que ela tiver, ela pode cultivar, né? Porque ali vizinho dessa horta, né, tinha um prédio de Coab. Aí a gente via assim que tinha um espaço então do muro, né, desses predinhos que eram 5 prédios no mesmo terreno. Então era bastante muro que tinha. Então já era um espaço para fazer horta vertical, que algumas pessoas aproveitavam para plantar em uma parte. Do lado do lado oposto da rua, tinha um lava rápido que usava a água de uma mina que brotava no morro vizinho dele, né, para lavar os carros. Usava. E aí, então, o cara aproveitava um tanque de água, assim, que ele mantinha ali como reserva de água, já para plantar algumas coisas que eram mais da natureza da aquaponia, né? Ele fazia uma aquaponia ali num tanque separado do tanque que ele usava para lavar os carros, tá? Era uma outra água ali. E aí, o terreno do lado formava um charco, né? Da água da mina que ficava descendo. E aí, então, já tinha o cultivo de outras espécies, né? Que eram essas espécies mais de alagadiço. E um pouco mais adiante, tinha uma praça que ficava na frente de uma associação chamada NUA, né, que é o Núcleo União da Arte, que é um espaço, que é um centro comunitário que apoiava as ações dessa horta. Né? E aí, então, esse espaço, né, ele sempre servia almoço, né, para algumas pessoas que ajudavam nas ações dessa ONG, né? E aí eles tinham algumas ações na praça de realizar atividades com as crianças. Aí as atividades que aconteciam na praça eram já ações que podiam engajar as crianças, né? Que usavam ferramentas mais simples, menos perigosas. Então tinha várias modalidades. E aí, então, a gente tinha, assim, durante a semana, meio que um calendário que a gente fechava do tipo de ação que ia ser realizada em cada dia. A gente realizava, então, as ações com, com essas temáticas, né? E também tinha a questão do uso das PANCs, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, que nessa horta eram cultivadas em diversas variedades, né? E essas mulheres usavam para fazer diversos tipos de alimentos, que tinha desde pães, bolos, tortas, até coxinhas, empadas, diversos tipos de massas, né? Sucos verdes, faziam saladas assim que a gente ficava brilhando os olhos, né? De capuchinha, que é aquela coisa colorida. Outras plantas, né? Que traziam bastante riqueza, né? E aí, então, eu passei a procurar então, saber de como outros grupos atuavam. E aí, fui, então, falar com grupos de outras partes da cidade, que aí vi assim que tinha na Zona Norte, né, um grupo chamado do Estradão, que aí fazia ações entre uma escola e um córrego, né, que passava do lado da escola, porque tinha um terreno vago assim entre os dois, que cresciam já algumas plantas, e aí é, e aí e aí eles aproveitaram para fazer umas hortas mandala, espiral de ervas, várias coisas desse tipo, né? E aí a gente passou a ter uma interação com esse grupo e com alguns outros grupos em outras partes da cidade. Então, você perguntou agora se a gente conseguia mudas e ferramentas entre as pessoas do próprio grupo, né? Então, as mudas, a gente normalmente fazia mudas das próprias coisas que a gente plantava lá, né? Era um processo meio de tentar sustentar essa questão das mudas com as próprias plantas de lá, que a gente usava umas bandejas de sementeira para fazer isso. E tinha também pessoas que eram de uma horta em Guarulhos, né, e outra
Guarulhos é uma cidade da Grande São Paulo, que fica perto da zona norte da cidade, e tinha outra galera da zona sul, de Parelheiros, que faziam cultivo orgânico, e biodinâmico, né? Tinha o pessoal que era do cultivo orgânico e outros que eram do cultivo orgânico e biodinâmico, que aí eles muitas vezes forneciam mudas orgânicas para realização das atividades nessa horta que a gente participava ali. Realmente, os fornecedores, quando a gente precisava de suprir mudas, costumavam ser dessas fontes, né? Então, e as ferramentas, assim, tinham várias funcionalidades do grupo, e a gente procurou também fazer o processo de uma forma... então, e aí era muito legal, assim, tinha um rapaz lá no grupo, que ele tinha essa de loteria, né, que é aquela coisa de montar instrumentos musicais artesanalmente, e aí ele muitas vezes usava coisas que encontrava, né, por aí, tanto coisas peças de metal quanto de madeira e algumas ferramentas antigas, objetos, né, para montar ferramentas que a gente usava para o espaço, né. Ele montou um carrinho de mão feito de madeira, fez uma mesa lá para usar no espaço, fez um suporte para ferramentas, ele, ele, ele fez também alguns instrumentos musicais, né? Fez um banjo, fez um violino, o Davi, né? Saudades do Davi. Então, só nisso, depois de um tempo que ele estava lá participando, ele foi morar aí no Paraná, tá em Morretes, né? Que é uma cidade aí do interior. Tá, tá mais pertinho agora de vocês do que da gente aqui, né? Então, e a gente passou. Então, aí esse pessoal do grupo, né, passou a realizar ações em espaços culturais da cidade, porque já tinha convites, né, para fazer banquetes, né, que às vezes realizavam em algumas entidades, né, que eram escolas, associações de outros bairros, e então, e apresentações, e assim, grupos artísticos que não faziam apresentações, chamavam elas para fazer a parte de alimentação que ia ser servida no evento. Aí passaram a realizar eventos também, se inscrever para fazer eventos na rede do SESC, que tem várias unidades aqui na cidade de São Paulo, né, e outras cidades aqui no Rio de São Paulo. Aí faziam eventos também pela rede do SESC e outras instituições culturais, né, as casas de cultura, né, da cidade. E aí a gente trazia sempre diálogo. E aí, então, você tinha me comentado a respeito de ações de agricultura urbana, né? Quando a gente estava conversando uns dias atrás, né, Thaís? Bom, se você quiser comentar alguma coisa para o pessoal, que aí depois você me manda a pergunta aqui no chat. Tá. Quer falar? Você está me ouvindo agora? Não me ouve, né? Eu Eu não não te ouço, escuto mas digo assim, nada. fala para o povo te escutar. Eu espero. Então, aqui a gente tá com isso que eu te falei, né? De devagar as pessoas estão abrindo as casas, né? E a gente está indo na casa das pessoas fazer a horta. Então a gente não tem assim muito ainda, é uma coisa meio tímida, né? De pegar uma praça ou de pegar um espaço público, vamos dizer assim, né? Para poder fazer isso. E assim, ouvindo você me inspira, né? E eu fico muito feliz, assim, agradecido, porque eu percebo que cada vez mais é por ação das próprias pessoas. Quando as pessoas estão juntas, né? Elas fazem as coisas acontecer. É só a gente conseguir se reunir, né? Agora que não tem, assim, a pandemia está ficando um pouco mais amena, né? As pessoas estão sabendo se cuidar mais. E como que eu vou te perguntar no chat, não sei se você me ouve, né? Sentido, né? Tudo isso, se você puder falar um pouco mais, né?
te mandei uma pergunta. Vamos lá. Então, aí você tinha comentado sobre a questão da agricultura urbana, né? E aí, então, eu estava pensando em várias experiências, né, que eu trouxe para você durante os dias atrás que a gente comentou, né? Que aí, por exemplo, em Florianópolis, né, teve a questão da Revolução dos Maldinos, elas realizavam a compostagem casas, né, de pessoas, né, que propunham aquele espaço como núcleos, né, para ação. E aí, no Rio de Janeiro também teve uma rede de quintais, né, no bairro da Maré, e também no Largo, da Praça 15, né, Praça 15 de Novembro. E aí, então, essas ações, né, as pessoas realizavam, muitas vezes, começou assim, primeiro com uma associação de pessoas engajadas voluntariamente, né? E aí, a partir da visibilidade que esses projetos tiveram, eles conseguiram patrocínios. Você perguntou aqui sobre as que eu participei, né? Como era a manutenção. Esse do Gal, eles tinham bolsa aqui em São Paulo por um programa da prefeitura chamado Programa Operação Trabalho, que é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que é o nome da Secretaria da Prefeitura, que fornecia, então, um valor, né, mensal para as pessoas como bolsa de manutenção. E aí, então, tinha um período de, acho que 8 meses, né, que essa bolsa era fornecida. Então, durante esses 8 meses do ano, tinha essa bolsa, né, que aí aconteceu durante um ano, durante alguns anos, né, acho que durante uns 3 anos que teve essa bolsa. Aí, fora isso, aqui em São Paulo também tem uma lei, né, que é a Lei de Fomento à Periferia, que é o que vários grupos escrevem em editais. E aí, a execução, né, das atividades do edital é de 2 anos. Aí teve um período, né, que foi de 2016 a 2018, que aí esse grupo conseguiu o respaldo desse edital. E aí depois, assim, com o apoio dessa ONG, né, que é o Núcleo União da Arte, eles foram se inscrevendo em outros editais de sustentabilidade, meio ambiente, né, isso sobre alimentação saudável, outros falando a respeito de empoderamento feminino, que apareceram. E aí o pessoal da entidade, né, que tinha experiência com essa questão de lidar com essas papeladas, de conseguir verba para manutenção do espaço a partir disso. E aí, assim, o terreno que era usado era da CDHU, e aí o terreno era cedido pela parceria que essa entidade, no Núcleo Não da Arte, fez com a CDHU, né? Então, tinha manutenção a partir dessa entidade, né? O Núcleo Não da Arte, que é essa ONG. É uma ONG de atuação no bairro. Então, outros espaços que eu atuei aqui na cidade de São Paulo, tinham outras formas, né, de manutenção. Que aí, por exemplo, no espaço cultural do Jardim da Macena, que fica na zona norte da cidade, ali, então, era antes a sede da Associação de Moradores, né, do bairro, e aí, lá, eles têm ações tanto para assim, o público infantil, juvenil, de engajamento nas práticas artísticas, né, fazer oficinas formativas,
E também tem as práticas ambientais, né, que tem uma horta lá no espaço, né, eles fazem ações de bioconstrução para gerar estrutura, né, de apoio para as ações do grupo. E aí ali eles fazem uma cota, né, acho que são R$ 50 por mês, né, que cada participante do grupo faz essa doação mensal para o espaço para ajudar na manutenção. É uma coisa assim, quem pode dar, quem não pode não dá. Fica um combinado assim das pessoas participarem se puderem, né? E aí, por exemplo, assim, agora onde eu estou atuando nos últimos anos, né, que é aqui o Espaço Cultural Sinta, aqui existem processos mistos, né, de manutenção. Então, quando os coletivos que estão aqui no espaço conseguem algum edital de manutenção para o espaço, então tem essa verba de apoio. Quando não, a gente faz as ações a partir assim de meio aquela história de uma coisa com a outra, né? A gente faz uma prestação de serviço, faz algum evento, que aí a verba daquele evento, daquela ação que a gente foi chamada, ajuda a manter durante um tempo as ações do coletivo aqui no espaço. E também tem as redes de apoio, né? Por exemplo, aqui na Zona Sul, né, a gente se engaja numa rede de hortas, que chama Hortas da Sul, e aí normalmente eles apoiam o que um precisa, por exemplo, de mudas, de esterco, né, de adubo, composto, né, para sua horta, o outro vê, né, o quanto pode fornecer, que esteja ali de excedente, né, nos cuidados do seu espaço. E aí existe também a rede Permaperifa, que é a rede de permacultores, atuantes nas periferias. Então, essa rede organizada assim, para realizar mutirões destinados a espaços, né, que tem alguma carência específica, né, alguma necessidade que vai trazer, alguma necessidade que precisa assim de várias pessoas para resolver, né, alguma necessidade que demanda mais mão de obra. E aí os coletivos são espalhados por diversos bairros. Então, você perguntou aqui justamente isso, né? Esses diversos coletivos que você comentou, são espalhados pela cidade ou são perto fisicamente uns dos outros? Então, eles são espalhados pela cidade. E tem coletivos de outras cidades também. Que aí, por exemplo, tem o coletivo de Guarulhos, que é uma outra cidade, perto da zona norte de São Paulo, que aí daqui de onde eu estou, né, gasta quase 3 horas para chegar lá, né, que é uma caminhada enorme, assim, porque a gente, se for de carro, vai gastar 1h40, por aí, uma hora e meia, porque você pega as marginais, às vezes expressa da cidade e vai embora. Mas então, aí tem o PERMA ABC, que é um grupo de permacultores que atuam na região do ABC Paulista, né, que é a área da zona industrial da cidade, da Grande São Paulo, quer dizer. E, assim, os coletivos são de vários bairros, mas a gente tem a prática assim, de manter uma página, né, em que a gente conversa e publica a respeito das ações que cada um está desenvolvendo. A gente mantém uma página no Facebook, né, que é a Rede Permaperifa, e tem um grupo no Messenger, né, e outro grupo no WhatsApp, que a gente conversa a respeito das ações que cada um está desenrolando nos seus espaços. E aí a gente, a cada 3 meses, costuma ter a prática de mutirões no espaço de algum desses coletivos, que aí esses encontros costumam ser assim, né? A gente tem essa prática das pessoas
da chegança, né, ver como as pessoas estão chegando, fazer a prática do alongamento, né, a primeira conversa, uma meia hora, quando a gente toma café da manhã junto, né, e aí depois é feita uma prática de mutirão, que vai até mais ou menos 2, 3 horas da tarde. Então, normalmente assim, a gente chega às menos 9 horas da manhã, aí até às 10 horas é a parte assim, do café da manhã e dessa parte do alongamento e tal. Aí das 10 horas da manhã até umas 2 da tarde, 3 da tarde, a gente faz o mutirão com as pessoas, né, empenhadas ali naquele espaço. E depois a gente para às 3 da tarde para almoçar, ou 2h30 por aí vai até tipo umas 4h30, mais ou menos esse almoço, e aí a partir desse horário, 4h30, 5 da tarde, a gente faz uma assembleia, né, coletiva, falando a respeito, passando os informes, né, do que cada um está fazendo na sua área, e escolhendo, né, qual seria o próximo espaço, né, para receber a atividade, né, do mutirão, como isso segue para o próximo trimestre, né, qual vai ser o espaço, que a gente vê quais as demandas, né, que outro espaço tem e como isso pode ser desenrolado. E aí a gente procura sempre e aí firmar assim, sempre os princípios, né, de atuação da rede, né, de autonomia, independência. A gente não tem vínculo político, né? A gente costuma ter sempre as pessoas atuando assim, mais na questão ambiental e social, não ficar se vinculando tanto institucionalmente. Né? Então, e aí o que eu ia falar era da questão do PERMA ABC, né? Que o PERMA ABC são pessoas que estão em hortas, né? De bairros próximos. Eles formam uma rede mais próxima. E acho que então seria um exemplo legal para vocês atuarem, né, para a atuação de vocês aí em Maringá, porque essas hortas de famílias, também tem hortas comunitárias em espaços pequenos, que aí normalmente eles têm um calendário que alguns dias da semana eles fazem ações em uma das hortas, outro dia eles fazem atuação em outra, e aí eles colaboram, né, com as hortas de todo mundo, e aí eles formam assim, um núcleo de ação rotativo que até às vezes fazem umas ações coletivas, assim, uns mutirões maiores entre eles mesmos lá. Né? Então, e aí uma coisa que eles realizam que é bem legal também é falar a respeito de sociocracia, essa coisa de processos decisórios, que é uma coisa que se pode entender também, como esses processos de decisão podem ser melhor tomados, né? Porque existem decisões que são tomadas por consenso, decisões que são tomadas por maioria de votos, né, nos grupos de ação coletiva. Outros grupos, né, tem ações que são definidas a partir de uma comissão que costuma organizar, né, as áreas, que de repente vocês podem se inspirar para realizar ações dessa forma. Né? Então, e uma coisa que também que me veio assim, que seria importante dizer é falar assim que então depois tem uma página do Banco do Brasil que traz várias ações a respeito da questão ambiental, né, que chama Transformar. Ali grupos, né, que já foram apoiados pelo Banco do Brasil em alguma época com ações ambientais de diversos tipos. Né? Então, acho que seria legal vocês observarem ali os grupos engajados de várias maneiras, que existem grupos para
hortas urbanas, outros que são a questão do empoderamento feminino, e também tem essas redes de apoio para cultivo de determinada espécie, pesquisa da biodinâmica, do cultivo orgânico. Então, tem diversos tipos de redes ali. Então, que assim, a partir da associação que vai existir entre vocês aí, depois vocês podem procurar esses tipos de apoio. Então, claro, de repente, ter, através de um CNPJ qualquer, né, seja pela atuação específica, né, de determinada pessoa, do ramo que seja mais vinculado, né, com essas ações culturais ou urbanas, conseguir apoios de editais, né, e também conversar com a gestão pública nesse sentido de formar programas de apoio para o cultivo, né, e para essa questão do uso dos quintais urbanos como apoio para a melhoria da qualidade da qualidade de vida na cidade, né? Esse mês de outubro agora vem acontecendo o Outubro Urbano, que é um evento da ONU Habitat, desenvolvido por um grupo específico, né, deles chamado Circuito Urbano, em que são feitas diversas ações e conversas, né, rodas de conversa, falando a respeito das questões ambientais, que depois vocês podem acompanhar pela página do YouTube, né, que tem os vídeos, né, de todos esses diálogos, né, de todos esses bate-papos. Até uma inspiração, né, para a gente seguir em frente aí. Então, então a gente teve eu participei de uma conversa no começo desse mês, falando a respeito de como as hortas comunitárias, né, as hortas urbanas, podem ser motores, né, para se frear os impactos das mudanças climáticas na cidade, né, como elas são esses pontos de respiro, né, para as pessoas, no sentido assim, de tanto de ser ambientes que tem uma variedade de coisas, né, que trazem essa questão do respiro urbano, quanto a quanto à questão assim de ser áreas que mostram que o cultivo, né, de uma área verde, o cultivo que o empenho, né, por manter o verde presente na cidade não significa exclusão de vida urbana de nenhuma maneira, né? Então, uma área pode ser tanto dinamicamente urbana, engajada na cidade, acontecer ali ações culturais, ações sociais, quanto ser também uma área de preservação da qualidade ambiental, né, e da vegetação. Uma coisa não é excludente da outra, então basta a gente procurar então formas de associar essas coisas. E aí então a pessoa que estava participando dessa roda de conversa falou a respeito então, do quanto essas hortas, né, ajudam nesse sentido. Então acho que é um ponto que vocês podem desenvolver, né, no diálogo entre vocês, de ver o quanto essas hortas ajudam a melhorar essa qualidade urbana e o quanto essa rede de quintais, né, a rede de apoio que vai se formando entre vocês pode colaborar, né, para que outras pessoas vejam, né, como esse desenvolvimento, né, do verde na cidade, ao invés de sufocar, né, o quanto as pessoas precisam se empenhar por trabalho, por cultura, por outras coisas, o quanto, na verdade, elas ajudam a que essas coisas aconteçam com mais qualidade, com mais propriedade, com mais então, de uma forma mais positiva, mais adequada, né? O quanto isso torna a vida do ser humano na cidade mais tranquila, né? Mais, assim,
mais leve, né? Dá um outro ritmo, né? Até pelo fato de mudar as coisas que a gente tem para olhar quando a gente está caminhando pela cidade, né? Ao invés de ver só o cinza, né? O bege, o escuro do asfalto, né? A gente ter outras paisagens e a riqueza, né, que a natureza nos traz para admirar. Né? Então, quer fazer um comentário? Obrigada. Tá, muito obrigado. Muito obrigado você. Você não me escuta, né? Tem jeito. É uma pena que você não me escute. Obrigado, então, Thaís. E aí, daqui a pouco a gente conversa aqui no particular, e depois a gente marca depois de fazer outras conversas com as pessoas para falar a respeito de outros temas, tá bom? Um grande abraço, então. Até logo. Tchau, tchau.